Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sexta-feira, dia de live aqui no Espaço Evolução do Ser. Esperar o pessoal entrar. Hoje a live é com a Fernanda Lopes, também terapeuta transpessoal. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Vamos ver se a Fê chega aqui. Tem um pequeno delay aí no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram. A Fê já chegou. Vamos ver se entra mais gente aí. Isso, o pessoal tá entrando. Bom, eu vou enviar o convite para a Fê, para a gente começar a nossa live. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. É um tema que eu tenho tocado aí nas últimas semanas. Quem é que precisa de terapia? Boa noite, Cacá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão de vocês estarem aqui nessa sexta-feira, né? Seria um feriado, mas como a gente está em casa, então é mais um dia aí. Hoje foi um dia que eu trabalhei bastante. Eu acredito que alguns de vocês também, né? Aproveitando aí esse tempo que a gente está para produzir para nós, ou alguns para descansar também, né? Bom, antes eu vou deixar um recadinho aqui para vocês. Como a gente vai falar do assunto quem precisa de terapia, se vocês souberem de alguém, né, que precisa ouvir essa live, clica lá no aviãozinho que tem embaixo aí da sua telinha, encaminha para essa pessoa, para ela participar da live com a gente. Vocês vão poder tirar dúvidas aí no decorrer do nosso bate-papo. E no link da bio, aqui do Instagram do Espaço Evolução do Ser, ele encaminha você para um outro link que tem vários links para vocês seguirem a gente no Facebook. E tem um link novo que eu coloquei lá, que é para vocês entrarem numa lista do WhatsApp para vocês receberem toda a programação do espaço, tá bom? É um grupo fechado, só o espaço envia para vocês as informações, então fiquem tranquilos, vocês vão ficar recebendo um monte de WhatsApp no grupo, tá bom? Então eu vou chamar a Fê, deixa eu mandar o convite lá para a Fê. A Ana Paula também entrou, deixa eu ver aqui. Como que eu faço para chamar a Fê? E agora, hein? Aqui, visualizar. Pronto, fazer a transmissão. Vou esperar a Fê entrar. Vamos lá. Ela tá tentando entrar. Entrou. Olá, Olá, tudo bem? tudo Boa bom? noite. Boa noite todo mundo. Tá me E ouvindo bem? aí, Fê? Estamos te ouvindo Beleza. muito bem. E aí, Fê, o que você tem a dizer para nós, né? Primeiro se apresentar, claro, Uhum. mas o que você tem a dizer para nós sobre quem precisa de terapia? Então, você já pode se apresentar e falar aí sobre esse tema que a gente tem tocado bastante nessa última semana, principalmente, né? Sim, é isso aí. Bom, meu nome é Fernanda Lopes, eu sou terapeuta transpessoal, facilitadora em constelações familiares. E eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, né, dentro da terapia transpessoal, onde a terapia transpessoal é uma terapia que engloba o ser integralmente, né, Adri? A Adri também é terapeuta transpessoal, né? Então, o nosso trabalho, o objetivo é olhar o ser integralmente, não só mente, né, mas mente, sentimentos, emoções e também a parte energética, a parte espiritual do ser. E quando a gente fala espiritual, não no sentido de religiosidade, mas sim no sentido de conexão divina, né? Do seu eu interior com você mesmo, a sua conexão com o mundo, né? Enfim. E é muito interessante o tema da palestra de hoje, né? Quem precisa de terapia. Bom, antigamente, né, e ainda, infelizmente, ainda hoje, a gente ouve muito falar que terapia é coisa de louco, né? Terapia é coisa de gente maluca, né? Infelizmente, as pessoas elas associam a terapia a doenças mentais. E não que não seja, também é utilizado. Mas a terapia ela é muito mais do que isso, né? A terapia, ela nos traz, ela nos leva para o nosso autoconhecimento. Então, ela é muito maior do que apenas um tratamento mental, né? E se a gente for falar de maluquices, hoje em dia, quem que não é maluco, né?
Esse mundo que a gente está vivendo, principalmente no momento em que a gente está passando, quem que não está um pouco maluco, não é mesmo? Então eu acho que é hora da gente desmistificar essa questão da terapia ser para loucos, da terapia ser para pessoas fracas, e olhar isso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, porque a terapia é um autocuidado. A terapia ela faz com que a gente se olhe para a gente mesmo, olhe para dentro, a gente verifique as nossas dores emocionais, o que está causando essas dores emocionais, o que eu posso fazer para me libertar disso. E principalmente, às vezes, se eu quero me libertar disso, né? Porque muitas vezes a gente está lá no quentinho das nossas dores e a gente não quer mexer nisso. Mas ainda assim, a gente precisa olhar para isso, né? E fazer as nossas escolhas. Eu quero sair disso? Será que eu tenho força para sair disso? Será que agora é o momento de sair disso? De repente eu não quero. Mas você tem que se dar a oportunidade de olhar para isso, para ver se é isso que você quer. Porque às vezes você não tem uma outra, você pensa que não tem uma outra opção. E quando você se olha, você percebe que você tem força e que você pode ter outras opções, né? Sim. As pessoas, elas procuram as terapias quando elas estão em muita dor, né? E, na verdade, a gente não precisa esperar chegar na dor para iniciar um processo terapêutico. O processo terapêutico, ele também é para o autoconhecimento. É claro que quando a gente inicia o processo terapêutico na dor, a gente vai tratar essa dor, né? E nós temos diversas dores aí no decorrer da nossa vida. Faz parte do nosso processo de evolução, mas a gente também pode buscar terapia para expansão de consciência, para autoconhecimento, para diversas coisas, para trabalhar os nossos potenciais. Isso. Então, a terapia ela é para todo mundo, né? E principalmente para quem... Eu tenho muitos terapeutas que me seguem aqui tanto no Instagram do Espaço, quanto do meu, né, Adriana Paixão Terapeuta, e principalmente para o terapeuta, porque para a gente tratar o outro, para a gente ofertar o nosso trabalho para o outro, a gente também precisa estar em tratamento, precisa estar vivenciando os processos terapêuticos. Isso, até porque somos seres humanos também, né? Não é porque a gente está tratando o outro que a gente não tem as nossas questões. Nós temos as nossas questões e a gente precisa tratar também, né? Bom, a Nana, ela está perguntando quando é o momento para procurar uma ajuda de terapia. Sempre, né? E principalmente se você estiver sentindo incômodos, né? Principalmente nesse momento. Mas sempre é o momento da gente buscar uma terapia. E existem diversas hoje. Por exemplo, tem pessoas que são um pouco mais tradicionais e preferem um processo de psicologia tradicional. Tem gente que gosta de um trabalho com um terapeuta energético, integrativo. Então, nós estamos aqui, né, com a terapia transpessoal que cuida de todas... Cuida não, né? Na verdade, a gente não cuida de ninguém. Que a gente trata, né, e desperta essas potencialidades aí da parte energética, espiritual, emocional nos nossos clientes, né? Então, existem diversas técnicas corporais, enfim... Então, o que não falta hoje é terapeutas disponíveis para acolher essas pessoas, tanto em dor ou fora da dor. Isso. E, inclusive, existem vários motivos para a gente procurar uma terapia, né? De repente, você está com uma questão de relacionamento familiar que está te incomodando. De repente, você está com um processo dentro da sua casa num relacionamento afetivo. De repente, você quer se descobrir qual é o seu propósito de vida, né? Ou algum medo que atrapalha o seu caminhar, a sua vida, que não te deixa ir para frente. Então, existem muitos motivos para você procurar um terapeuta, né? Uma das vertentes que a gente acolhe na terapia, né? E eu já acolhi algumas pessoas, é processo de luto. E a gente, às vezes, liga o luto só ao fim da vida. Na verdade, o luto ele acontece em diversos momentos da nossa vida. Sim. No meu caso, essas pessoas que me procuraram era luto pós saída de algum trabalho.
Então, que entra naquele processo, né? Por que eu saí de lá? O que aconteceu? Então, tudo isso a gente pode trabalhar em consultório e agora online, né? Porque os terapeutas estão online. Existem técnicas que a gente só consegue aplicar em consultório, a gente vai precisar esperar passar esse processo que a gente está vivendo, e outras, e tantas outras a gente consegue fazer à distância. A Fê trabalha com reiki. Fê, o reiki dá para aplicar à distância? Sim, o reiki é possível aplicar à distância, tranquilamente. Então, e tem tantas outras técnicas. Sim, até a constelação familiar, né, que a gente trabalha pode trabalhar em grupo, pode trabalhar individualmente. Das duas formas a gente consegue trabalhar online, né, tanto individualmente. Sim. E agora, hoje eu descobri que dá para trabalhar em um grupo também, que é bem bacana. Yes. Então, existem muitas ferramentas terapêuticas, né, que a gente consegue trabalhar online, sim. E aí, a gente pode falar também um pouco dessa questão do online, né? Normalmente as pessoas acabam num processo terapêutico e aí, por conta da pandemia, acha que tem que parar a terapia, né? Porque não quer fazer um online. Não, gente, o online funciona da mesma forma. E é uma questão que a gente não sabe até quando vai, né? Essa questão da pandemia, essa questão de isolamento social. Então, eu acho que principalmente agora é um motivo de você procurar a sua terapeuta, procurar a terapia que você mais se identifica, que as pessoas mais se identificam, né? E aproveitar justamente esse momento para se cuidar também, né? E é interessante, Fê, você tocar nesse assunto. Eu tive alguns clientes, né, que estavam tratando comigo, que pararam porque querem presencial. E nesse momento é importante e fundamental a gente continuar as nossas terapias, né? Sim. Porque é nesse momento que a gente está em casa, ou em casa sozinho, ou em casa com algum familiar, ou alguns precisam sair para trabalhar, e aí starta várias questões, às vezes não é nem da pessoa, ela está acessando as pessoas que são mais sensíveis, né? O inconsciente coletivo relacionado a medos, relacionados à reclusão, enfim. Então, é importante continuar. Essa questão da constelação, como eu atendo muitas pessoas fora do Brasil, eu sempre trabalhei a técnica, né, da constelação familiar em consultório online. Então, para mim, eu acredito que foi uma das técnicas mais ok para eu conseguir aplicar, né? Tanto que hoje eu dei um passinho à frente aí, que eu fiz esse trabalho em grupo, né? É um trabalho que eu estou fazendo aí, focando a constelação no desenvolvimento do terapeuta, né? E então dá para aplicar, por exemplo, eu trabalho com inteligência emocional, com exercícios de inteligência emocional, a gente consegue aplicar isso à distância. A parte energética, quem trabalha com as mesas lá, quantiônica, estelar, enfim, também consegue fazer esse atendimento à distância. A galera que trabalha com tarô já tinha sacado há muito tempo isso, tem bastante gente fazendo atendimento com tarô à distância. E a Nana perguntou assim, vocês tiveram um aumento em atendimentos nesse momento da pandemia? Qual é a terapia mais aplicada? Bom, a terapia mais aplicada a gente já deu um resuminho aqui, mas inicialmente os clientes eles acabaram correndo e agora eles estão voltando, né? O interessante é que quando começou isso, eu senti a necessidade de disponibilizar um tempo na minha agenda para acolher aquelas pessoas que não conhecem muito bem o que é terapia, ou de repente não tinham um recurso financeiro ali para iniciar o processo terapêutico. Então eu disponibilizei na minha agenda, né, alguns dias na semana, se eu não me engano, 30 minutos para acolher essas pessoas. Eu tive algumas procuras, mas chega na hora a pessoa nem aparece. Então, a gente percebe que as pessoas correm da terapia, não é nem por questão de financeira, né? Que muita gente fala, deve ser caro. E, gente, não é um investimento na vida de vocês, para o desenvolvimento de vocês. E as pessoas não aparecem ou não agendam. Então, todo dia eu tenho um horário disponível ali que acaba ficando ocioso. Então, agora, né, o pessoal tem voltado, a gente percebe que está rolando um movimento aí. E a constelação familiar, que a Fê também aplica, é uma ferramenta ótima para tratar principalmente esses conflitos que estão rolando dentro de casa aí com o pessoal que vocês estão.
ou quem não está dentro de casa com você, porque às vezes a gente pode ter trazido da convivência com os nossos pais, lá da infância, ou da ancestralidade, enfim, o que seja. Uhum. Exatamente. Tem mais uma pergunta ali, ó. Tem, para vocês terapeutas, como estão vivenciando este momento de pandemia? Bom, inicialmente, depois a Fê fala um pouquinho do lado dela. Inicialmente, nas primeiras 2 semanas, né, de isolamento, eu acessei bastante a questão do inconsciente coletivo em várias frequências, né, porque eu tenho uma sensibilidade, e aí eu fui trabalhando com os meus terapeutas, eu tenho uma psicanalista, eu tenho outros terapeutas que me acompanham e que eu passo com eles, e a gente conseguiu ir elaborando isso, e agora tá ok, né? Ainda bem, passei por alguns tratamentos. Recentemente eu fiz um círculo da vida, focando exatamente numa questão que ficou muito forte com essa questão da pandemia, né? Uma questão pulmonar que eu trago desde os 4 anos de idade, e que com tudo isso ali dentro do meu emocional, eu achei que com todos esses anos de terapia já estava bem resolvido, e aí o inconsciente coletivo falou, não, vamos olhar isso de novo. E aí no círculo que eu participei com o Michael, né, que ele me circulou, se eu não me engano foi na outra quinta-feira, resolveu bastante. É claro que eu tive que fazer um acompanhamento médico, porque somatizou no físico, mas agora já tá tudo ok, estamos ótimas. E esperando, porque outros processos podem startar, gente, Sim, né? A gente não sim. sabe até onde isso vai, né? Exatamente. É tentar sair da frequência do medo, né? Eu já não sinto mais essa frequência aqui permeando, e era algo que não era meu. Tanto que na hora que a gente abriu o círculo, o medo falou, oi, eu tô aqui, mas não faz diferença, né? Então não era exatamente o medo, era uma conexão externa que estava rolando. E você, Fê? Eu fui ao contrário, né? Quando começou, estava ótima, estava tudo perfeito. Eu aproveitei bastante para me movimentar bastante nas minhas questões, inclusive profissionais. Uhum. E de umas 2 semanas para cá, né? Eu até comentei com a Adriana ontem, deu uma travada, e aí que eu senti que eu entrei no inconsciente coletivo. Porque no começo eu estava evitando noticiários, né? Estava vendo só alguma coisa ou outra, enfim. E de uns dias para cá eu estava mais atenta a questões de noticiário, questões de política, enfim. E isso me fez cair um pouquinho a minha vibração, e aí eu não estava mais conseguindo, nem nas minhas questões profissionais, não estava. Criatividade deu uma travada, aquela coisa, e aí eu comecei a fazer também os meus processos, comecei a fazer, né, hoje a gente fez um processo muito bacana também, e aí a gente tem que se perceber, e isso é legal porque a gente se percebe, né, Adri? Quando a gente está num processo terapêutico, a gente consegue perceber que eu entrei no inconsciente coletivo, eu entrei numa energia que não era minha, e quando a gente está no automático, a gente não consegue ter essa percepção. Na hora que você vê, você já está lá embaixo na sua vibração e você não sabe nem de onde veio. Mas quando você está dentro dos seus processos terapêuticos, você está fazendo a sua jornada de autoconhecimento, você consegue perceber o que é meu e o que não é meu. Por que eu entrei nessa energia? Por que eu me deixei levar por isso, né? E fica mais fácil, um pouco mais fácil de você sair disso, né? Porque você tem essa percepção. Sim, e assim, às vezes a gente entra na vibe do outro, né, dessa energia do inconsciente coletivo, ou de alguém que está ali, porque a gente não entrou no nosso processo de autoconhecimento, e a gente entra e toma como verdade para nós. Exatamente. Quando a gente se trata, quando a gente se conhece, quando a gente vê como a gente funciona, né, para mim não era lógico, né, eu com todos os tratamentos já tinha olhado esse assunto aí da questão pulmonar, eu falei, gente, mas né, como assim? Por que isso ainda está aqui, né? Uhum. E aí a gente percebe que não é nosso, consegue sair, às vezes nem tão fácil, mas se a gente tem ali uma equipe ou um terapeuta que acompanha a gente, ele vai trabalhando aquilo com a gente, vai elaborando aquilo, e a gente daqui a pouco vê que ok, passou, né? Então vamos continuar. Essa questão de noticiário, ela é interessante que você tocou, por quê? Bom, a gente não pode ficar alienado ao mundo, né? A gente não dá para, né? Não existe, eu vou entrar na bolha, né? E tem muitas pessoas que preferem entrar na bolha. Essa situação não é ideal. Então a gente precisa estar informado,
né? Se Sim. colocando de forma imparcial, ok, está acontecendo isso, né? Mas eu tô aqui na minha verdade, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Isso. Então, Até porque olhar... Até porque nós que somos terapeutas, a gente tem que saber o que está acontecendo, porque as pessoas vão vir nos procurar devido a toda essa situação que está acontecendo, né? Sim, sim. Eu lembro que teve uma época, na época das eleições, eu atendi bastante gente que startou processos também, né? E agora a gente tem processos paralelos aí correndo, não é só E isolamento, tem questões políticas, né, bem inflamadas. fortes, bem fortes. Então, o terapeuta, né, e até através da constelação, porque de repente naquele sistema familiar, algum antepassado nosso vivenciou situações, Isso. né, relacionadas à política, enfim. Então, nas terapias, na constelação, na inteligência emocional, a gente consegue auxiliar, né, o cliente a olhar para isso, a ressignificar isso. Porque a gente tem uma Uhum. história, né? Exatamente, e vem lá de trás, né? Já tivemos outras pandemias lá atrás também, que provavelmente nossos ancestrais passaram por esse processo também. Você sabe que Né? na primeira semana, né, eu tenho um trabalho no espaço que a gente faz com a espiritualidade, com alguns terapeutas, e na primeira semana do isolamento social, a gente fez uma constelação online olhando para as pandemias do Brasil, né? E vieram informações bem interessantes, né, sobre como a gente lidou com isso lá atrás, né? E até para a gente entender o que estava acontecendo, né? E para entender o porquê desse acesso ao inconsciente coletivo. Então, a gente tem registros nossos, nosso corpo, né? Que traz Uhum. essas informações, essas agonias aí que, de repente, um ancestral nosso viveu ou presenciou. Verdade. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, Eu vi perguntem uma para pergunta nós aqui. passando aqui, acho que a Kátia que perguntou o que é inconsciente coletivo. Certo. Bom, pelos estudos de Jung, né? Ele ele traz a informação que a gente trabalha por arquétipos, né? Então a gente acessa esses arquétipos. E o que seriam esses arquétipos? Como eu trabalhei muito tempo numa empresa de TI, eu traduzo eles para meio que programas, né? Que existem aí no universo, né? Então a gente tem informações que já estão pré-programadas, né? Em algum lugar. E vez ou outra a gente acaba acessando. Então, por exemplo, uma informação em comum do inconsciente coletivo, né? O arquétipo mãe. Então, o arquétipo mãe tem um modelo de ser aquela mãe acolhedora, aquela mãezinha que cozinha, né? Que, enfim. Então, imagina o seguinte: se a gente tem essa informação lá no inconsciente coletivo, né? Nesse local aí, que sobre pandemias, né? E o que a humanidade já vivenciou, a gente acaba acessando aquilo, hora ou outra, de alguma forma, né? Então, basicamente, explicando assim o mais rápido possível, não sei se eu Uhum. fui muito clara, o inconsciente coletivo funciona mais ou menos dessa forma, tá? O que mais, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Momento de procurar terapia, deixa eu ver. Temos que tomar cuidado com as informações que recebemos. Nosso mental inferior não consegue separar as informações e sente bombardeado o tempo todo. O Leoren que mandou pra gente. Boa noite, Leoren. Gratidão de você estar aqui com a gente. É verdade isso, né? A gente precisa filtrar isso, né? E não é só o nosso mental inferior, não, tá? O nosso emocional, né? E se a gente traduzir isso para a linguagem de terapias, né? Os terapeutas, a gente acredita que a gente tem os 7 corpos, o corpo físico, o corpo o duplo etérico, o corpo astral, né? Que é o corpo emocional. Então, o corpo emocional, ele registra muita coisa, e principalmente informações aí desse inconsciente coletivo também. Uhum. Então, filtrar é importante sempre, né? Mas o quanto que a gente se impacta com aquilo, né? E se aquilo está impactando dentro da gente, é que alguma coisa ali não está muito bem resolvida. E pode ser tanto energético, quanto emocional, Exato. quanto espiritual, enfim, pode ser em diversas esferas. E aí um terapeuta que trabalha com energias, um terapeuta que trabalha com a parte transpessoal, ele consegue auxiliar o cliente a lidar nessas diversas frequências aí. Porque às vezes a gente limpa o registro num campo e ele continua em outro.
Porque Exato. o ser humano é criativo, a gente consegue arrumar umas caixinhas para colocar umas coisas que você fala, gente, peraí. Quando a E gente quando a pensa gente... que limpou, na hora que vai ver, tá lá, escondido em outro lugar. É verdade. E quando a gente vira terapeuta, gente, a gente fica mais criativa ainda. A gente cria uns labirintos. Às vezes eu fico, ai meu Deus, minha psicanalista vai ter um treco comigo hoje. É uma loucura. É uma loucura, gente. Gente, tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vi o do Leoren, deixa eu passar para aqui para cima. O que é inconsciente coletivo a gente já falou. Lu, responde aí se você entendeu, se todo mundo entendeu. A gente explicar rapidinho para entender melhor de inconsciente coletivo, psicanálise, linha junguiana, tá? A gente pode até, de repente, elaborar uma live aí para falar só de Para falar inconsciente isso, coletivo, tá? Porque, que é um assim, assunto bem abrangente, né? bem abrangente. Quem trabalha com um tarô mais terapêutico, né? Tem também esse conhecimento, tá? Mas a gente pode elaborar em uma live mais pra frente para falar desse inconsciente coletivo, que é o que tá bem forte em grande parte das pessoas, né? Que starta processos aí de medo, de desconforto. É claro, gente, que isso não vem só de fora. Se tá vindo de fora é porque tem alguma coisa Tem ali dentro. dentro da gente Tem que não tá bem alguma resolvida. coisa, exatamente, que É se um liga, imã. né? É um Exatamente. imã, junta fome com a vontade de A vontade de comer. comer. É isso aí. O que mais, Fê, que você tem para falar pra gente? Eu tô rolando aqui procurando, gente. Peraí. Ah, então também estou procurando. Mas Não, façam perguntas, assiste. pessoal. Façam perguntas. Façam perguntas. Aqui a Thelma falou, sem dúvida, precisamos tratar e nos tratar sempre. Afinal, evoluímos todos os dias. Isso é verdade, gente. Olha, o que esse processo de reclusão social que a gente está vivendo tem mostrado pra gente, que a gente acorda de um jeito e quando é meio-dia a gente está de Tá outro, de outro, é verdade. É né? incrível. Não está escrito. Então, as coisas mudam, né? Todo aquele controle que a gente tinha com a agenda, com compromissos, tudo isso, né? Se Aham. Então, perdeu. Aí é claro que a gente tenta manter uma rotina, mas assim, a gente acorda de um jeito e meio-dia a gente está de outro. então vamos pedir para o pessoal que está aí online falar para a gente como que está sendo esse momento de vocês. Se está tranquilo emocionalmente, se tem emoções aflorando. Fala um pouquinho para a gente poder desenrolar também, né? Isso, e entregar um pouco. Então, o inconsciente coletivo é como se fosse uma influência energética. Sim, ele vem por influência energética, né? E o É nosso isso aí. inconsciente liga com esse inconsciente maior. Acho que o que apavora é a falta de controle sobre a nossa saúde e a saúde de quem amamos. Isso starta ansiedade, um peso, querendo cercar todos os riscos. O que acontece, né? Não é só uma questão de saúde que a gente está vivendo, né? É uma questão geral, assim. Porque o Brasil, né, por exemplo. O Brasil, a gente vem de histórias de fome, de guerras, né? No mundo inteiro isso aconteceu. E às vezes tem antepassados nossos que vivenciaram isso. E a gente tem no nosso registro ali do nosso corpo biológico, né? Que acaba trazendo isso. Então, não é só a questão da saúde aí. É claro que a gente tem uma preocupação, a gente precisa ter responsabilidade sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que foca muito e fala muito nas lives. Problemas de saúde a gente trata com médico, e a questão energética a gente trata com terapeuta holístico, né? É. Mas quando a gente fala de questões somatizadas no corpo físico, a gente entende que lá naquele corpo emocional, no corpo astral, já começou um processo. Isso. E aí ele vai trazendo e somatizando no corpo físico. Quem estuda um pouquinho sobre espiritualidade e tiver interesse, tem um livro do Ramatiz que chama Magia de Redenção. E lá ele explica um pouquinho como é que funciona o processo de somatização no corpo físico. Então a gente cria, né, aquela situação lá no etérico, no astral, e aquilo vem em ondas e somatiza no físico. A metafísica também estuda bastante isso. Então a gente não pode entrar na frequência do medo, da paranoia. Ai, será que vai acontecer alguma coisa com alguém? Será que não vai? Né?
Enfim, estamos todos expostos, né? Infelizmente, a gente precisa se cuidar, mas também a gente não pode vivenciar isso a todo momento. Exatamente. E a questão, a gente sabe que cada um tem uma questão para vivenciar, né? E dentro deste processo todo, olhar, mais uma vez, olhar para dentro de você e ver o porquê que está trazendo essa ansiedade, né? Dentro da metafísica, como a André falou, existem questões emocionais que trazem doenças. Então é interessante dar uma olhada nisso, dar uma pesquisada sobre isso, para não entrar na frequência energética dessa doença. Que também é uma forma que ajuda, né? Ajuda a gente de repente, dar uma livrada aí. Né? E, novamente, lógico que a gente tem que tomar todas as ações físicas, e isso aí, né, está sendo mais do que falado, e a gente tem sim que ficar em casa, tem sim que usar máscara, tem sim que usar luva, enfim, fazer toda essa parte, mas olhar também para o seu emocional. Não entrar nessa onda e nessa frequência do medo, que é o que está mais forte, né, nesse momento, para não. Porque o medo também é um ingrediente que faz com que a sua imunidade baixe. Sim. E interessante que, assim, quando a gente estuda a metafísica, o que a gente percebe, tá? O que a metafísica traz para nós? É que quando a gente tem uma infecção por vírus, é porque no nosso emocional, de alguma forma, a gente se sentiu vulnerável a alguma situação ou alguém, né? E realmente, todos nós estamos, de alguma forma, se sentindo vulnerável. Estou vulnerável porque eu não tenho mais o controle, eu não estou vulnerável porque eu não posso mais sair para fazer minha corrida, minha caminhada, enfim. Então, é tentar trabalhar, por isso a importância do processo terapêutico. Trabalhar com o terapeuta essas questões para que a gente fique cada vez mais fortinho dentro da gente. Um outro ponto é o seguinte: a gente tem uma preocupação com a nossa família, sim. Eu tenho uma preocupação com os meus pais, com o meu filho, né, com a minha família, com o meu esposo. Em 2013, meu marido teve H1N1, então eu tenho essa preocupação, né? Mas a gente também não pode ficar paranoico, né? Então, quem estiver escutando a live e aplicar reiki na família, de manhã, na hora de acordar, antes de dormir. Aquelas pessoas que trabalham com a magia divina, por exemplo, trabalhar dentro da magia divina, equilibrando aquele campo, limpando as pessoas que estão dentro da nossa casa. Então, a gente tem alguns recursos, né? Quem trabalha com magia religiosa, por exemplo, tem aquele costume de acender vela, enfim, né? Pedindo lá a sustentação, a proteção de alguma divindade, não sei, Nossa Senhora da Aparecida, enfim. Também pedir isso, né? Consciência para que as pessoas não entrem nessa vulnerabilidade. Então, a gente usar recursos nossos, né? Para tentar sair dessa paranoia. E entender o porquê que eu me preocupo tanto com o outro. Será que aquele outro se preocupa com ele também? Não que seja errado eu me preocupar com o outro, mas por que eu estou focando tanto no outro e estou correndo de mim? O que eu não quero olhar ali dentro de mim? A Vandete perguntou, e eu vou pedir para a Fê, que a Fê está mais fresquinha aí com essa história, como proteger, peraí, deixa eu abrir aqui, como ajudar as energias das crianças em época de pandemia. Como ajudar as energias das crianças? Bom, gente, eu vou falar pelo conhecimento que eu estou adquirindo com o meu. As crianças, elas já estão numa outra vibe, né? Elas já chegaram nesse planetinha aqui que a gente vive numa outra vibração. E eu falo assim, pelo meu filho é um bebezinho ainda, né? Ele tem 11 meses. Mas eu sinto que ele está totalmente blindado, né? Mais questões assim, das crianças, por exemplo, eu não sei se é essa a pergunta dela, das crianças ficarem em casa, né? Aquela ansiedade de não poder brincar com o amiguinho, não poder sair. Aí já é mais complicado, porque a criança, ela é uma esponjinha, né? Ela vai pegar a ansiedade dos pais. Se a criança está muito ansiosa, você pode ter certeza que os pais também estão muito ansiosos. Então,
mais uma vez, os pais têm que se olhar, ver como que eu estou, se o que eu estou sentindo eu não estou passando para o meu filho, né? E agora, energeticamente, aí também vale o que a Adri falou. Para trabalhar energeticamente com essas crianças, você pode usar o reiki, você pode usar a magia divina, você pode usar a sua fé dentro da sua religião. Enfim, existem várias formas, né? Mas o principal, eu acho que é olhar, esses pais, olhar para dentro de você, ver como é que eu estou me sentindo e o que as minhas emoções e os meus sentimentos está afetando no meu filho. Eu Não não sei se me tenho uma... responde. Acredito que sim. Só complementando, eu não tenho uma especialidade com crianças, tá? Meu filho hoje tem 6 anos, mas eu Eu não também sou não. terapeuta, eu não sou terapeuta Infantil. para focar com crianças. Mas o que acontece? A gente sabe que energeticamente a gente tem uma ligação muito forte da mãe e filho do 0 aos 7 anos, né? É muito forte. Então a criança normalmente ela acaba ali exteriorizando o que o adulto daquele ambiente está sentindo e os adultos também. Então é legal o adulto se tratar, né? Se trabalhar para que aquela criança permaneça o mais tranquilo possível. Aqui em casa eu estou com 2 crianças que meu irmão está aqui, né? Mora aqui no prédio. Então a menina dele está ficando aqui, também tem 6 anos, a minha sobrinha. Então uma criança faz companhia para outra. A escola que eles estudam fez um trabalho muito legal, uma semana antes da gente entrar em reclusão, né? E eles trouxeram um olhar lúdico para a questão aí do vírus. Então as crianças aprenderam a questão de lavar as mãos, eles estão sempre ali, eles cobram a gente, os adultos, gente, tem que lavar as mãos, enfim, né? O meu filho é virginiano, então imagina, Nossa, né? Ele então, fica lá, ele conta até 100 cada lavadinha de mão que ele dá. É bem interessante o negócio. Então, gente, aqui em casa a gente conversa com eles, né? A gente conversa que se as aulas voltarem, eles têm que manter o distanciamento. E é muito difícil para uma criança de 6 anos ouvir isso, porque meu filho questionou, falou assim, mãe, mas como que eu vou fazer se eu quiser dar um abraço no meu amiguinho, né? E a gente vai explicando o porquê. Então, é não levar a preocupação para a criança, mas ela precisa entender que a gente está passando por um momento delicado também. E o que acontece? A gente trabalha algumas atividades com eles, Lego, meu filho ele tem um negócio lá que ele monta um joguinho de videogame lá, e, enfim, desenho, atividade escolar, porque a gente está tendo que lidar com isso em casa. Então, enfim, né? Aqui em casa as crianças estão tranquilas e eu aplico magia nelas todos os dias, né? Limpando, trazendo tranquilidade, serenidade. e eles Eu vi entendem, né? Quando a gente explica, eles entendem. melhor do que um adulto, É, viu? Vou te falar que eles por isso que eu falo, eles lidaram estão vindo melhor. numa outra vibração, porque eles entendem com tranquilidade quando a gente explica. O Fabiano falou, diante deste momento, acreditam que o olhar ao próximo está mudando? Bom, sim, né? É bom por um lado, é importante a gente olhar o próximo, mas esse momento ele vem trazer para a gente muito olhar para nós. Uhum. Até E a porque gente, isso também é perigoso, né? Porque a gente está olhando muito para o próximo, a gente está vendo, né, muitas. Isso é maravilhoso, realmente. Muitas. A coletividade está se movimentando bastante para ajudar o próximo, e isso é muito bom, mas não pode se esquecer de olhar primeiro para si, né? porque a gente não pode dar para o outro o que a gente não tem. Então, se a Exatamente. gente não estivesse olhando, como que a gente vai olhar o outro? Né? E de repente eu olho o outro com tanta, né, com tanta força e às vezes eu me emaranho lá no processo do outro, sendo que eu tenho o meu processo para olhar, as minhas questões para olhar. Então é Exatamente. legal, tem um movimento coletivo, eu acredito que isso é importante, tinha muita gente focado em trabalho, escola, casa, pagar conta, e agora a gente precisa parar e se olhar. Na Deixa eu ver o que é. coletividade mesmo. Bom, a Vandete colocou, parece que elas entendem até melhor que muitos adultos. É verdade, com certeza.
É claro que elas fazem planos, né? Quando tudo isso acabar, vamos na praia, vamos à piscina, né? Mas, né, a parte deles a gente sempre explica, né? Sim. E tem que ter, né? Tem que ter, assim. Tem que ser assim, senão, né? Sim. E, gente, olha, a gente tem mais 20 minutinhos aí, né, pelo processo do Instagram. E eu queria ver se vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram falar. A Fê também, se tiver alguma coisa que você queira falar, quiser já aproveitar e passando os seus contatos, Então. falando como que as pessoas podem te procurar. Uhum. Bom, então, se vocês quiserem colocando aí como é que vocês estão se sentindo nesse processo todo aí que a gente está passando, o que vocês acharam, né, do que a gente colocou até agora. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre as terapias, pode entrar em contato comigo através do Instagram no direct, no @transmutar, número 1, ou no meu telefone 99403-8279. Como eu falei no começo, não tinha muita gente, vou falar novamente. Eu sou terapeuta transpessoal e facilitadora em constelações familiares. Hoje estou trabalhando somente com atendimentos online e é totalmente possível, viável e o resultado é o mesmo, né, do online com o presencial. Então é só entrar em contato, a gente conversa, ver o que vocês querem, quais são os objetivos no tratamento, a gente vai trabalhando juntos aí para melhorar. A gente tem percebido que esses trabalhos à distância, que a gente trabalha com energia, a pessoa que está do outro lado dá um feedback até mais intenso do que aquele que está no consultório com a gente, né? Então, quando a gente faz a constelação, como a pessoa está ali sozinha, no ambiente dela, sem interferência externa, sem nada visual chamando tanta atenção, ela olhando só para o campo da constelação, ela acaba trazendo mais sensações do que no consultório. No trabalho hoje que a gente fez da constelação em grupo, o pessoal sentiu bastante. Então, pessoal, não se enganem, a terapia à distância, ela faz efeito, ela traz efeitos. Tem bastante psicanalista atendendo online também. O processo de psicanálise trabalha na investigação do inconsciente. E a gente tem muita coisa no inconsciente. Eu indico até o filme Divertidamente. E eu comparo o inconsciente com aquele lixão lá, né? Quando aquele amigo imaginário dela cai lá naquele lixão. Então, tudo aquilo que a gente... enfim, ou não consegue elaborar por uma questão emocional ali do momento, não tem o registro para elaborar isso de alguma forma, ou coisas que o nosso racional, né, julga que não é importante, ele joga lá para o inconsciente. E aí, o que acontece? Quando a gente é confrontado ao cenário que a gente viveu, a gente acaba startando ali o que está lá no nosso inconsciente, acaba tendo reações que a gente fala, nossa, eu saí de mim. Não, você não saiu de você. Você entrou exatamente no seu inconsciente. Então, por exemplo, né, pessoas que foram criadas em ambientes de bastante violência e agressividade. Quando ela é colocada, né, numa situação parecida com aquela que ela viveu lá atrás, na infância, na adolescente, enfim, né, em alguma época da vida dela, ela pode ter a reação que ela aprendeu naquele momento. E talvez ela recalcou, né, porque era uma pessoa adulta e ali ela não queria se expor, né, por questão de idade, enfim, ou não tinha força para colocar aquilo para fora, ou ela até colocou aquilo para fora e aí ela arquiva aquilo lá no inconsciente dela e hora ou outra aquilo acaba saltando. Isso é muito comum nos ambientes corporativos. Tem uma pessoa lá que está fazendo um trabalho, de repente ela vai para uma sala de feedback lá com o gestor dela, começa a chorar. O feedback é super positivo e a pessoa tá lá, é porque eu achei que você ia me dar uma bronca e não sei o quê. Porque de repente, lá no inconsciente dela tem aquele registro que toda vez que a mãe ou o pai ou o tutor dela ia conversar com ela, ela levava a bronca. Então, o processo terapêutico, a gente olha para essas questões. A Vandete falando, fiz constelação Círculo da Vida online e o retorno foi surpreendente. É verdade mesmo, gente. Eu não trabalho com o Círculo da Vida, a Fê também não, mas eu conheço alguns terapeutas que trabalham. O Círculo da Vida, ele trabalha com a parte sistêmica, mas no lugar da gente olhar para as questões familiares, a gente olha para os nossos pedacinhos. É muito bom.
e traz uma clareza muito grande de coisas que muitas vezes a gente está ali patinando. Ele traz justamente esses conteúdos lá do inconsciente. E aí vocês podem pegar essas informações do círculo e trabalhar com o terapeuta de vocês no atendimento individual. E quem faz constelação também, né? Eu acho legal a gente levar o conteúdo da constelação lá para terapia. É claro que a constelação a gente fala, que a gente não pode ficar falando, que senão entra no julgamento, desequilibra. Mas se a gente tem um olhar maduro para aquela situação e ressignificou de coração aquilo, né? Às vezes o nosso racional precisa de um tempo para assentar aquela informação de novo. Exatamente. Deixa eu ver. Adri, saudades, amo, paixão. Ai, beijo. Ah, Kelly. Beijo, saudades de vocês. Kelly, assim que voltar, vamos marcar um filtro dos sonhos, que é um trabalho incrível também que a gente faz. O que mais, Fê, que você faz em consultório aí que a galera aí, quando tudo voltar. Quando tudo voltar. Eu gosto bastante de trabalhar com o inconsciente, né? E eu costumo bastante trabalhar com terapia de regressão para acessar esses inconscientes, né? As memórias que estão lá perdidas dentro daquele lixão. E juntamente com as constelações familiares, né, a gente consegue ressignificar de uma forma mais ampla. E é bem bacana e tem surtido um efeito bem legal no trabalho. Em questões assim, como o exemplo que você deu, né, do corporativo de estar lá chorando porque o pai ou a mãe brigou, muitas vezes o cliente não tem a noção de onde aquilo se originou, né? E quando a gente vai lá para a criança, a gente faz a terapia de regressão na primeira infância, ele consegue lembrar de muitas questões, de muitas situações que foram vividas, e a gente consegue ressignificar e olhar para aquilo de forma amorosa, sem julgamentos, né? E isso traz uma leveza muito grande e a pessoa consegue equilibrar esse campo, né, essa área da vida dela e seguir mais leve. É bem interessante esse trabalho. Olha, eu vou dar um exemplo de situações comuns que podem acontecer aos montes aí. Irmãos que são muito próximos, assim, de idade, né? Às vezes tem um conflito ali, uma disputa de um irmão com o outro, ninguém entende o que é, ai, não me dou bem com meu irmão e não sei o quê. E a pessoa trazendo ali uma questão, sei lá, eu tenho medo de faltar comida. Às vezes a gente vai investigar aquela pessoa, a diferença de idade de um irmão para o outro é, sei lá, 1 ano e 2 meses. E quando aquela mãe engravidou, às vezes aquele mais velho ainda estava mamando, né? E aí quando o pequenininho nasceu, a mãe teve que interromper a mamada do maior para o pequeno mamar. E aí eles crescem numa competição ali, um achando que um está querendo tomar algo do outro, né? Pegar algo do outro, um medo de faltar comida, né? Uma necessidade, uma compulsão por doce. E aí quando a gente vai investigar, foi essa situação. Então isso dá para se trabalhar na constelação, dá para trabalhar na regressão, inteligência emocional, tem diversas ferramentas que a gente pode trabalhar. Lembrando que a constelação a gente utiliza ela não só para constelar a família, mas a gente pode constelar o trabalho, pessoas que estão em casa, home office, que sente o desconforto referente ao trabalho, dá para constelar isso. Questões de saúde, né, doenças em repetição na família, também dá para constelar, dá para olhar isso. Então, a constelação a gente usa para diversos campos. Vamos ver o que veio aqui. Tenho a impressão que a maioria das pessoas esperava que esse cenário era temporário. Na medida que o tempo passa, percebemos que temos que retornar o rumo no que chamamos de novo normal. Eu falei em outra live esses dias que o mundo que existia há 2 meses atrás, nem lembro o tempo, acho que é 2 meses atrás. Isso mesmo. Estamos chegando a 2 meses. Ele não existe mais, gente, né? E tem muitas pessoas que já estão vivendo o luto desse mundo que existia e agora a gente tem um novo. Então, ele não existe mais. A gente vai voltar, vai ser tudo diferente, a nossa adaptação vai ser diferente, as nossas atividades, a nossa atenção que a gente dava para aquela loucura de passar 3 horas no trânsito vai ser diferente. A gente vai se questionar referente a muitas coisas, propósito de vida.
o que eu vim fazer aqui? Será que eu morar aqui na Zona Sul e trabalhar na Zona Leste ou vice-versa é o ideal? Será que se eu morasse perto do meu trabalho? Enfim, a gente vai questionar tudo isso. Já estamos Já questionando. estamos. E eu acho justamente isso, Dri, essa pausa, né, entre aspas, essa pausa que a natureza nos forçou a ter, é justamente para olhar para isso, né? Porque a natureza falou, ó, desse jeito não tá rolando mais. Então, vou dar uma paradinha aí para vocês pensar na vida de vocês e depois vem uma nova vida aí. E o que vocês vão fazer dessa nova vida, né? E é justamente E, esse momento que a gente está vivendo. Quem tem, né, e a possibilidade de olhar para isso é bem assim, forte. e esse cenário aí, né, que a gente achou que era temporário e tem se estendido, ele tem se estendido cada vez mais e vai continuar se estendendo se cada um de nós não fizer a nossa parte. Então, Isso. se cuidar fisicamente, porque às vezes a pessoa já teve até contato com o vírus, se imunizou, enfim, a gente não sabe, porque não tem exame para todo mundo. De Uhum. repente a pessoa não adoece, mas ela está sendo uma pessoa que está ali carregando, né? Ele está sendo o cavalo de Troia, ele está carregando o vírus de um lado para o outro. É Exato. claro que tem pessoas que precisam trabalhar, elas estão trabalhando, elas precisam sair de casa e com Sim. respeito a elas, Essas a gente, pessoas. a gente que pode ficar em casa, eu estou trabalhando de casa. Então, assim, as pessoas que podem ficar em casa, continuem em casa, né? Justamente para conseguir respeitar essa galera e que esse cenário despotencialize e fique cada vez mais leve. Eu tenho parentes que moram em outros lugares do mundo e em outros lugares a restrição está mais rigorosa ainda, da pessoa sair na rua e ser abordado pela polícia. Isso. Né? Países de primeiro mundo Exato. com Os de nível primeiro mundo estão assim. de nível assim social, cultural, enfim, bem diferente do Brasil. Um aeroporto fechado e tudo. Então, assim, quando a gente entra no radical lá, falando, ai, mas fulano tá pegando muito pesado, né? Enfim, o político tal tá fazendo isso, aquilo, tem coisas que a gente tem que começar do nosso lado. A gente precisa começar a fazer o nosso trabalho. Então, quem pode, né, fique em casa, pensa em alternativas para fazer trabalhos novos. A internet está aí, tem muita ideia rolando. Né? De ontem para cá me caíram 2 fichas assim de ideias de trabalho. Inclusive, nem para mim veio para outras pessoas, né? Para eu passar para essa outra pessoa. Então, dá uma olhada, tem uma galera muito legal na internet que dá para seguir, que trabalha com empreendedorismo. Tem gente inovando, fazendo máscara, enfim, o brasileiro, ele tem uma capacidade criativa e de se renovar, a gente se refaz nessas questões. Então, por mais que a gente esteja com um número alto, né, de desligamentos corpóreos aí, né, que a gente está presenciando nas notícias, a gente tem uma capacidade de voltar ao normal. Talvez a gente consiga se refazer até melhor do que esses países que são de primeiro mundo quando tudo isso acabar. Né? Nesse sentido, sim. Porque nós somos muito criativos mesmo. Sim, e muito acolhedores, né? A gente tem a questão de se preocupar com o outro, enfim, então isso é um plus aí que a gente tem. Verdade. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer mandar algum recadinho pra gente aí? Senão a gente vai finalizando a live. Na verdade, está para finalizar em 7 minutinhos. Deu uma travadinha, eu não ouvi o que você falou, Dri. Oi. Então deve ter travado para todo mundo. Se mais alguém tem alguma dúvida, algum recadinho que queira enviar pra gente, né? Que a gente já está entrando nos minutos finais. A gente tem basicamente 6 minutos. Então a gente já vai finalizando. Eu vou tentar subir essa live no YouTube. Oi, voltou? Oi, pessoal. Acho que é a minha internet que deve ter travado. Assim. Tá. Eu vou tentar subir essa live no YouTube, no Facebook. Tá, o pessoal dando parabéns. Meninas, obrigado. Foi ótimo. Pessoal. A gente agradece. Queria parabenizar vocês, foram muito esclarecedores. Gratidão. Feedbacks aceitos, pode enviar. Gratidão. E eu vou deixar aqui meu contato
O meu Instagram é adrianapaixão.terapeuta. Se vocês quiserem, tem conteúdo lá para vocês seguirem. No meu Instagram tem lá também um link na bio, que abre um combozinho com o acesso aos meus outros canais, YouTube, Facebook. Também tem o link lá para entrar, para ficar a par da agenda do espaço. A Fê atende no espaço, por enquanto. Sim. O espaço está fechado, né, fisicamente, mas virtualmente estamos funcionando a todo vapor. É isso aí, só nos procurar que a gente dá um jeito de atender. Sempre, sempre. Então o espaço está funcionando a todo vapor virtualmente e a gente está pensando em inovações para quando tudo isso, né, voltar, em aspas, a nova normalidade. O novo normal. O novo normal. E o meu site é adrianapaixãoterapeuta.com.br. Lá tem um resuminho das técnicas que eu trabalho. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá. E o meu WhatsApp é 11 98306 1646. Tá bom? Fê, quer falar mais alguma coisa? Deixar um beijo pra galera aí, ó. Gratidão. Deixa um beijo para todo mundo, gratidão para todos que participaram, gratidão, Dri, por me convidar para essa live, gostei muito. E, bom, já deixei os meus contatos, né? Se alguém quiser entrar em contato para saber mais sobre as terapias, eu fico à disposição. E agradeço mais uma vez. Fê, sabe o que eu estava pensando? Para a gente tentar rolar uma constelação em grupo online, hein? O que você acha? Vamos, com certeza. Vamos elaborar isso e a gente posta aí no Insta do espaço. Vamos tentar fazer isso, aí o pessoal, o pessoal que está aí com a gente aí, de repente, se interessa e vem conhecer o trabalho, né? Isso, então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Gente, obrigada, beijo. Gratidão, Fê. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, gratidão, Fê. Gratidão, tchau, tchau. Tchau.